Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao ABC da Farmacologia. Meu nome é Edson Negreiros e hoje vamos falar sobre o tratamento farmacológico do refluxo gastroesofágico. Para começarmos a falar sobre o tratamento, vamos primeiro discutir sobre o funcionamento normal do sistema esôfago-estômago. Nós sabemos que os alimentos mastigados na boca passam pela faringe, atingem o esôfago e seguem em direção ao estômago, que está situado no abdômen. Entre o esôfago e o estômago existe uma válvula que se abre para dar passagem aos alimentos e se fecha logo em seguida, impedindo que o suco gástrico aqui no estômago penetre no esôfago e produza lesões. Esta válvula chama-se esfíncter esofágico inferior e após a passagem do alimento, ela permanece fechada, exatamente impedindo o refluxo de ácido em direção ao esôfago. Na doença do refluxo gastroesofágico, nós vamos ter o retorno deste conteúdo ácido em direção ao esôfago. Ou seja, por definição, seria o retorno involuntário e frequente do conteúdo ácido do estômago em direção ao esôfago, provocando irritações e lesões no mesmo. Quais são as causas deste relaxamento? Bom, esta causa pode ser em função de uma condição de nascença do indivíduo. Ele já nasce com uma redução ou perda da tensão muscular, que seria uma hipotonia. Poderia ser uma das causas. De um modo geral, na doença do refluxo gastroesofágico existe um relaxamento na válvula do esôfago, causado pela redução ou perda nesta tensão muscular. Além deste relaxamento causado pela redução ou perda da tensão, outros fatores podem provocar a DRGE, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Entre eles, nós destacamos a ocorrência de hérnia hiatal ou hérnia de hiato. O que seria esta hérnia de hiato? Seria basicamente o deslocamento ou extravasamento do estômago através do orifício pelo qual o esôfago atravessa o diafragma. E este orifício através do qual o esôfago atravessa o diafragma é chamado de hiato esofágico. Daí o nome de hérnia de hiato. Então, ocorre o deslocamento do estômago através deste hiato esofágico e o estômago literalmente volta em direção ao esôfago. É como se o esôfago puxasse o estômago. E como o estômago ele faz essa protusão em direção ao esôfago, forma-se um papo aqui que seria a hérnia de hiato. Como literalmente o estômago já se encontra dentro do esôfago, não existe mais essa barreira. E aí o ácido pode voltar tranquilamente em direção ao esôfago, causando as lesões características. Neste caso, o tratamento é basicamente cirúrgico, em que o médico literalmente recoloca o estômago na sua posição e aumenta a ligação aqui, faz com que haja um aperto do diafragma sobre essa região aqui, que seria o hiato esofágico. Literalmente ele refaz esse hiato esofágico, fazendo com que haja uma dificuldade natural do ácido voltar em direção ao esôfago. Então, esse aqui seria a hérnia de hiato causando a doença do refluxo. Outras causas mais comuns, basicamente, é aquele momento da gravidez, em que o feto pressiona o estômago da mamãe e há um retorno normal aqui, nesse caso, provocado pela presença do feto comprimindo o estômago, e aí você tem uma pressão aumentada aqui na região abdominal e há um refluxo, causando uma
momento de dor, de azia que ela poderia sentir neste momento e até evoluir para uma doença do refluxo. Outra causa também que pode acontecer seria a obesidade, em que o aumento do diâmetro abdominal também faria uma situação parecida. Ou seja, você teria uma pressão maior sobre o estômago que faria com que o ácido refluísse. Além da gravidez e obesidade, outros fatores que podem precipitar a doença do refluxo seria o álcool, que também produz irritação no local, e alimentos condimentados, alimentos apimentados, porque a pimenta apresenta uma substância chamada capsaicina e a capsaicina tem um poder irritante bastante importante e pode, com certeza, ajudar a precipitar a doença do refluxo. Quais são os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico? Bom, os sintomas mais comuns, basicamente, a pirose, que a gente chama de azia ou queimação, aquela sensação de queimação que o paciente reclama. Dor na região torácica e abdominal, ele não sabe bem precisar, ele fala que está doendo desde a região abdominal até a região torácica. E ocorre também regurgitação, ou seja, a volta do conteúdo ácido até a cavidade oral. Muitas vezes o paciente pode reclamar inclusive de lesão dentária, ou seja, pode haver cárie provocada exatamente pelo ácido produzindo desmineralização dos dentes. Isso pode acontecer também. O diagnóstico. O diagnóstico pode ser feito por endoscopia digestiva, na qual o gastroenterologista vai visualizar através de um endoscópio, que seria uma câmera que ele vai observar o esôfago, o estômago e o intestino delgado. Então ele faz a endoscopia digestiva. A endoscopia ele consegue visualizar as lesões. Outro exame que pode ser feito é a radiografia do esôfago, estômago e duodeno, na qual o médico introduz, administra um contraste e depois visualiza as possíveis lesões. Porém, é também utilizado o padrão ouro no diagnóstico, que é a pH-metria, na qual o médico vai utilizar eletrodos para se avaliar o nível de ácido no esôfago e vai registrar exatamente a quantidade de ácido que reflui nas 24 horas do estômago em direção ao esôfago. Então, esses exames aqui são exames diagnósticos da doença do refluxo. O tratamento. Bom, os objetivos do tratamento da doença do refluxo são basicamente aliviar os sintomas, cicatrizar as lesões e manter essa cicatrização, prevenir as recidivas ou recaídas e também prevenir complicações da doença do refluxo. O médico poderá também indicar um tratamento medicamentoso. Agora, uma coisa importante: as medicações que são usadas para o tratamento do refluxo, apesar de simples inicialmente, elas devem ser prescritas pelo médico, porque cada paciente ou cada condição que o paciente apresenta requer uma dose e um tempo de uso, ok? Paralelamente, o paciente recebe orientação para perder peso, evitar alimentos e bebidas que possam agravar o quadro, fracionar a dieta, ou seja, se alimentar várias vezes por dia e não se deitar logo após as refeições, porque isso pode complicar a doença do refluxo. Além de praticar exercícios físicos para se diminuir a compressão abdominal provocada pela obesidade. O tratamento medicamentoso basicamente envolve duas classes de fármacos, que são os antiácidos, que são medicamentos para reduzir a acidez, e os medicamentos para se aumentar a motilidade do esôfago, que são os procinéticos, os quais passaremos a falar agora. Bom, então são usados antiácidos, e aqui nós destacamos o cloridrato de ranitidina e os prazóis, os omeprazóis, pantoprazóis, esomeprazóis. Então, ou é usado ranitidina ou prazóis. Qual que é a função disso e como? Basicamente, nós vamos discutir. Porém, tanto o cloridrato de ranitidina quanto os prazóis, eles visam exatamente reduzir a produção de ácido clorídrico.
Já os procinéticos, como a domperidona, basicamente ela visa aumentar o peristaltismo, fazendo com que haja um aumento do trânsito intestinal, reduzindo a volta do conteúdo ácido. Bom, nós falamos então que existem os antiácidos bloqueadores H2 e os antiácidos do grupo dos prazóis. Os bloqueadores H2, como o nome diz, eles são antagonistas dos receptores da histamina. Então eles competem com a histamina pela ligação no receptor junto à célula oxíntica. Nós sabemos que a célula oxíntica é aquela célula que produz o ácido clorídrico. Então, a ranitidina ela vai competir com a histamina, reduzindo a produção do ácido clorídrico, reduzindo o estímulo para que a hidrogênio potássio ATPase possa secretar, aumentar a eliminação de íons H+, para produzir o ácido clorídrico. Já os prazóis, eles bloqueiam diretamente esta bomba aqui, já agem diretamente sobre a hidrogênio potássio ATPase, que é a bomba de prótons. Ao bloquear a bomba de prótons, você estaria, da mesma forma, reduzindo drasticamente a produção de ácido clorídrico. Então, basicamente, o médico utiliza ou bloqueador H2 ou prazol para reduzir a produção de ácido clorídrico. Também é utilizado, ou são utilizados, procinéticos. E aqui, neste caso, usa-se a domperidona. O que seria essa domperidona? Seria um bloqueador dopaminérgico, porque nós sabemos que fisiologicamente a dopamina age lá no sistema gastrointestinal. A dopamina ela reduz a liberação de acetilcolina. E reduzindo a liberação de acetilcolina, diminui o peristaltismo intestinal. Já quando a gente administra a domperidona bloqueia a dopamina. Eu bloqueio essa via aqui e libero a via colinérgica, ou seja, ao bloquear o receptor dopaminérgico, eu acabo aumentando a liberação de acetilcolina. Aumentando a liberação de acetilcolina, eu estou exatamente aumentando o peristaltismo e, aumentando o peristaltismo, eu estou aumentando o trânsito intestinal, ou seja, eu estou fazendo com que haja isso daqui, ó. Eu tenho um aumento de peristaltismo. Aumentando o peristaltismo, eu produzo um maior trânsito intestinal e reduzo o refluxo. Ok? Então, basicamente, são esses os fármacos que são utilizados. Apenas eu gostaria de fazer uma observação. Para indicações, doses, duração do tratamento, consulte sempre o seu médico. Não tome essas medicações sem orientação do médico ou supervisão farmacêutica. Não é porque nós falamos da gestante que pode ter refluxo que necessariamente ela possa tomar essas medicações sem produzir algum malefício para o feto. O que eu estou querendo dizer? Que independente da condição do paciente, apesar das medicações serem relativamente, aparentemente simples, requer, obviamente, a supervisão do médico, a prescrição do médico e a supervisão farmacêutica. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.